A neblina rastejava pelo Vale das Almas como um manto de luto densa e fria, engolindo os últimos raios do sol poente. Era o mês de outubro do ano 1666, e as montanhas da Serra do Mar que cercavam o vale pareciam garras de pedra fechando-se sobre o pequeno povoado de São Mateus do Vale, escondido nas profundezas das florestas do interior paulista. Isabela caminhava pela trilha lamacenta que conduzia desde a pequena capela de madeira até a casa grande de seu clã, com o coração pesado como as nuvens cinzentas que ameaçavam chuva. Suas mãos, pequenas mas calejadas pelo trabalho na roça, apertavam a borda de seu xale de algodão rústico, enquanto o vento gelado arrancava mechas de cabelo castanho claro do coque que tentava manter preso. O Vale das Almas havia sido amaldiçoado, ou pelo menos era isso que diziam as benzedeiras, que teciam junto ao fogo enquanto murmuravam orações proibidas, em línguas que nem mesmo os padres jesuítas entendiam. Ali, qualquer amor que florescesse era arrancado pela raiz, brutalmente, como se a própria terra bebesse da felicidade alheia para alimentar algo sombrio e faminto que dormitava sob as rochas ancestrais. Isabela sabia bem disso. Tinha visto sua mãe definhar depois que seu pai caíra em combate contra os bandeirantes invasores que tentavam escravizar os índios locais. Tinha visto casais jovens separados pela doença, pelos acidentes nas minas, pela loucura. O vale cobrava seu tributo em corações partidos. Agora era a vez dela pagar esse preço. Se você está gostando desta história, inscreva-se no canal e comente de onde está nos assistindo. Seu apoio mantém vivas essas lendas do Brasil colonial. Dentro de 3 luas, Isabela seria entregue ao barão Lothar das Terras Altas, um senhor tão rico quanto cruel, cujas terras se estendiam além das montanhas do leste, até as fazendas de café e cana-de-açúcar que alimentavam a colônia. Lothar havia chegado ao vale 6 meses antes, com uma comitiva de 50 homens armados, cavalos de guerra e carroças carregadas de ouro português. Não vinha cortejar, vinha reclamar. Sua oferta era simples e brutal. Isabela, em troca de proteção militar para o clã ou a destruição total de São Mateus do Vale. O pai de Isabela tinha morrido 2 anos antes, e seu tio Rodrigo, agora líder do clã, era um homem fraco, assustado demais para recusar um senhor com exército particular. Isabela cerrou os dentes enquanto subia os degraus de pedra até a casa principal. Seus olhos verdes, da cor das matas que cobriam as encostas, ardiam com uma determinação que ocultava sob camadas de obediência fingida. Não amava Lothar. Nem sequer o respeitava, mas amava seu povo. Amava as crianças que corriam descalças pelas ruas de barro vermelho, as mulheres que dividiam farinha de mandioca em tempos de fome, os velhos que ainda se lembravam de quando o vale era próspero antes da maldição. Se seu sacrifício o salvasse, ela o faria. Mesmo que isso significasse enterrar viva qualquer esperança de felicidade. A noite caiu com rapidez impiedosa, como sempre acontecia no vale durante os meses frios de inverno subtropical. Isabela sentou-se junto à janela de seu pequeno quarto, observando a lua começar a subir pelo céu como um olho prateado e vigilante. Era a lua cheia, a 1ª de outubro. As histórias que as benzedeiras contavam voltavam à sua mente sem que pudesse evitar. Histórias sobre o lobo solitário, Ramiro. Esse era o nome que alguns se atreviam a sussurrar. Outros simplesmente o chamavam de a Fera do Vale ou o Guardião Maldito. Segundo as lendas, era um guerreiro que havia feito um juramento de sangue séculos atrás. Embora alguns dissessem que ele tinha apenas 28 anos, o que era impossível se as histórias fossem verdade. Protegia o vale de ameaças sobrenaturais, das incursões de clãs rivais e bandeirantes, de coisas piores que espreitavam na escuridão da mata. Mas pagava um preço terrível.
a maldição licantrópica que corria por suas veias como fogo líquido, transformando-o a cada lua cheia em uma criatura de pesadelo, um lobo do tamanho de uma onça pintada gigante, com olhos que brilhavam como brasas e presas capazes de destroçar armaduras. Isabela nunca o tinha visto. Poucos o tinham visto e vivido para contar, mas sabia que ele existia. Havia encontrado as pegadas enormes perto da mata. Tinha visto os restos de animais despedaçados que nenhum predador normal poderia ter matado. E nas noites de lua cheia, quando o vento uivava entre as montanhas, às vezes ouvia algo mais. Um uivo diferente, primitivo, solitário, dilacerante. Naquela noite, porém, o uivo estava mais perto. Isabela se levantou bruscamente, com o coração acelerado. O som tinha vindo da mata que cercava a propriedade do clã, a menos de 100 metros da casa. Não era o uivo distante ao qual estava acostumada. Era imediato, furioso, seguido por grunhidos guturais e o som inconfundível de combate. Gritos, aço contra aço, e depois silêncio. Sem pensar duas vezes, Isabela pegou o castiçal de sua mesinha de cabeceira, sua única arma, e desceu correndo as escadas. A casa estava em silêncio. Seu tio e os serviçais dormiam profundamente, alheios ao perigo. Abriu a porta principal e saiu para a noite gelada, descalça, com apenas sua camisola de linho branco e o xale que havia jogado sobre os ombros. A neblina estava ainda mais densa agora, movendo-se como se tivesse vida própria. Isabela correu em direção à borda da mata, guiada por um instinto que não compreendia. Os galhos nus das árvores se estendiam como dedos esqueléticos para o céu. E então o viu. Um grupo de 5 homens armados jazia no chão, alguns imóveis, outros gemendo de dor. Usavam as cores do Barão Lothar, preto e dourado. Suas armaduras estavam destroçadas, dobradas como se algo de uma força descomunal as tivesse esmagado. E de pé, no meio da clareira, respirando pesadamente, havia um homem. Não era apenas um homem. Ramiro media quase 2 metros de altura, com ombros largos, como vigas de peroba, e braços musculosos marcados por cicatrizes prateadas que brilhavam debilmente sob a luz da lua. Seu cabelo negro e comprido caía desgrenhado até seus ombros, misturado com uma barba descuidada que não conseguia ocultar a linha dura de seu maxilar. Mas o que capturou a atenção de Isabela foram seus olhos, azuis, um azul tempestuoso, quase luminoso, que continha algo selvagem, algo mal contido, e naquele momento esses olhos estavam fixos nela. Ramiro rosnou, um som baixo e ameaçador que reverberou no peito de Isabela. Sua mão direita segurava uma espada larga manchada de sangue, e sua mão esquerda, Deus do céu, estava transformada parcialmente. Os dedos eram mais longos, terminados em garras escuras, e pelagem negra cobria parte de seu antebraço. A transformação estava recuando enquanto ela observava, como se ele estivesse lutando para recuperar o controle. "Vá embora", disse Ramiro com voz rouca, áspera pelo desuso. Agora. Isabela deveria ter corrido. Qualquer pessoa sensata teria feito isso. Mas algo dentro dela se recusava a se mover. Talvez fosse a forma como ele tremia, claramente lutando contra algo dentro de si mesmo. Talvez fosse a expressão de dor em seu rosto, como se manter sua forma humana lhe custasse um sofrimento inimaginável. Ou talvez fosse simplesmente que, pela primeira vez em meses, Isabela sentia que estava diante de algo genuíno, algo que não fingia nem mentia. "Esses homens", começou a dizer Isabela, sua voz surpreendentemente firme, "são do Barão Lothar." "Eu sei", rosnou Ramiro. "Vinham queimar a mata sagrada, profanar o círculo de pedras antigas. Seu prometido não quer apenas sua mão, moça.
Quer despertar algo que deve permanecer adormecido. As palavras caíram sobre Isabela como pedras geladas. O círculo de pedras. Havia ouvido histórias sobre aquele lugar, profundo na Mata Atlântica, onde as rochas antigas formavam um padrão que ninguém entendia, mas que todos temiam. Dizia-se que era o coração do vale, a origem da maldição. Por quê? Sussurrou. O que Lothar ganha com isso? Ramiro deu um passo em direção a ela, e a lua cheia pareceu brilhar com mais intensidade. Seu corpo se tensionou novamente, e Isabela viu como os músculos sob sua pele se contorciam, como se algo tentasse sair. Ele fechou os olhos com força, respirando profundamente. Poder, disse finalmente. O tipo de poder que pode transformar um senhor feudal em um rei. Mas o preço é a destruição do vale e de todos que vivem nele. Isabela sentiu que o mundo se inclinava sob seus pés. Durante todo esse tempo, havia acreditado que Lothar simplesmente queria expandir suas terras, garantir as minas de ouro que, segundo rumores, existiam sob o vale. Mas isso era diferente. Isso era o juramento de sangue, murmurou Isabela, lembrando fragmentos das velhas histórias. Você fez um juramento para proteger este lugar. Os olhos de Ramiro se abriram bruscamente, fixos nela com uma intensidade que a fez estremecer. Por um momento, pareceu surpreso de que ela soubesse algo a respeito. Há muito tempo, disse com voz grave, minha família, minha matilha, jurou proteger o vale daqueles que buscassem sua destruição. Esse juramento nos vinculou à terra, nos deu força, mas também nos amaldiçoou. Levantou sua mão parcialmente transformada. Isto é o preço. A cada lua cheia, a fera quer sair, e cada vez fica mais difícil mantê-la acorrentada. E se não a mantiver? Perguntou Isabela, embora parte dela não quisesse saber a resposta. Então matarei qualquer um que esteja perto, respondeu Ramiro com brutal honestidade. Amigo ou inimigo, inocente ou culpado. Por isso vivo sozinho, por isso não posso me aproximar de ninguém. O vento soprou entre eles, trazendo consigo o cheiro de sangue e terra úmida. Isabela olhou os corpos dos soldados de Lothar. Alguns ainda respiravam. Ramiro os tinha deixado vivos deliberadamente, um aviso mais que um massacre. Você precisa sair do vale, disse Ramiro de repente, sua voz carregada de urgência. Antes de se casar com ele, Lothar planeja usar seu sangue no ritual. Sua linhagem está conectada aos fundadores do vale. Você é a chave que ele precisa. Isabela sentiu o sangue gelar em suas veias. Seu sangue? Um ritual. De repente, todas as atenções aparentemente generosas de Lothar, todos os presentes caros, adquiriam um significado sinistro. Não posso ir embora, disse Isabela, embora sua voz tremesse ligeiramente. Meu clã, meu povo, Lothar os destruirá se eu fugir. Ele os destruirá de qualquer forma, replicou Ramiro com ferocidade. Só que mais lentamente, com mais sofrimento. A verdade dessas palavras ressoou no peito de Isabela. Ela sabia. No fundo de seu coração, sempre tinha sabido. Lothar não era um salvador, era um predador, e ela era apenas um meio para um fim. Então me ajude a detê-lo, disse Isabela, surpreendendo-se com a firmeza de sua voz. Você conhece este vale melhor que ninguém, conhece seus segredos. Se Lothar planeja um ritual, deve haver uma forma de evitá-lo. Ramiro a observou durante um longo momento, e em seus olhos azuis, Isabela viu um conflito interno devastador. Finalmente, ele negou com a cabeça. Não posso protegê-la, não de mim mesmo, especialmente não agora, com a lua cheia. Cada vez que me aproximo de alguém... Interrompeu-se com expressão atormentada. Há razões pelas quais meu juramento me exige manter-me só. E se não fosse assim?
sussurrou Isabela, dando um passo em direção a ele antes que pudesse pensar melhor. E se houvesse uma forma de quebrar a maldição? Algo perigoso brilhou nos olhos de Ramiro. Desejo, esperança e terror. Não há forma, disse com voz áspera. Acredite, procurei durante anos. A maldição só pode ser quebrada com amor verdadeiro, e isso é impossível. Ninguém pode amar um monstro. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de um peso que Isabela apenas começava a compreender. O vento uivou novamente, e a lua pareceu brilhar com mais intensidade. Ramiro deu um passo para trás, com o corpo se tensionando novamente. Vá embora, ordenou com voz que se tornava mais gutural. Agora, antes que seja tarde demais. Mas Isabela não se moveu. Seus olhos verdes se encontraram com os azuis dele, e naquele momento sentiu algo que não tinha sentido em anos. Uma centelha, uma conexão, perigosa, proibida, inevitável. Vou procurá-lo amanhã, disse com firmeza, quando a lua tiver passado. Precisamos conversar. Antes que Ramiro pudesse responder, ela se virou e correu de volta para a casa, com o coração batendo tão forte que pensou que poderia saltar do peito. Atrás dela, ouviu um uivo que fez tremer as montanhas, um som de dor e anseio misturados, e soube que havia mudado algo fundamental entre eles. Em seu quarto, Isabela sentou-se na cama, tremendo. O medalhão de prata com o brasão de seu clã descansava frio contra sua pele. Durante toda a sua vida, havia aceitado seu destino com resignação estoica, mas agora, pela primeira vez, sentia algo diferente: desafio, esperança e uma atração pelo guerreiro maldito que a assustava tanto quanto a emocionava. Os dias seguintes transcorreram numa névoa de atividade frenética. O barão Lothar enviou mensageiros exigindo uma explicação por seus homens feridos. O tio Rodrigo se arrastava nervosamente pela casa, suando e balbuciando desculpas. Isabela mantinha a cabeça baixa, fingindo submissão enquanto sua mente trabalhava furiosamente. Precisava encontrar Ramiro novamente. Precisava de respostas. A oportunidade chegou 3 noites depois de seu primeiro encontro. A lua havia minguado o suficiente para que Ramiro pudesse manter sua forma humana sem lutar tanto. Isabela esperou até que a casa estivesse adormecida, depois se esgueirou para fora, levando consigo uma lamparina de óleo e uma capa grossa. Havia investigado discretamente entre as benzedeiras do povoado, reunindo fragmentos de informação sobre onde o lobo solitário poderia viver. A mata à noite era um lugar diferente. As árvores pareciam mover-se com vida própria, e cada som, o estalar de um galho, o sussurro do vento, parecia carregado de ameaça. Mas Isabela se recusava a sentir medo. Havia tomado uma decisão. Se Lothar planejava usar seu sangue para despertar algo sombrio, então ela precisava de aliados, e o único aliado poderoso o suficiente para enfrentar um barão com exército particular era o guerreiro maldito do vale. Encontrou a cabana de Ramiro no fundo da Mata Atlântica, construída contra a encosta de uma montanha, meio escondida por rochas e vegetação densa. Era pequena, espartana, mais refúgio que lar. A porta estava entreaberta, como se ele soubesse que ela viria. "Você é teimosa", disse a voz de Ramiro das sombras do interior. "E perigosamente imprudente." Isabela empurrou a porta e entrou. O interior era austero. Um catre de peles de capivara, uma mesa de madeira tosca, armas penduradas nas paredes. Um fogo ardia na lareira de pedra, projetando sombras dançantes. Ramiro estava sentado numa cadeira perto do fogo, polindo uma espada com movimentos mecânicos. Não olhou para ela quando entrou. "Preciso da sua ajuda", disse Isabela sem rodeios. "E você precisa da minha." Isso captou sua atenção.
Ramiro levantou a vista e, à luz do fogo, Isabela pôde ver melhor as cicatrizes que marcavam seu rosto e braços. Histórias de batalhas escritas em carne. Como uma moça nobre poderia me ajudar? Perguntou com voz neutra. Sei coisas sobre Lothar, respondeu Isabela, aproximando-se. Ouvi suas conversas quando ele pensa que não presto atenção. Planeja realizar o ritual na próxima lua nova, dentro de 2 semanas. Trará seus feiticeiros das trevas e precisará do meu sangue. Mas também precisa de algo mais. Algo do círculo de pedras. Uma relíquia. Os olhos de Ramiro se estreitaram. O coração do vale, murmurou. Uma pedra antiga que contém o poder original que criou este lugar. Se Lothar a obtiver e a combinar com seu sangue durante o ritual, o que aconteceria? Perguntou Isabela, embora temesse a resposta. Libertaria os antigos, disse Ramiro com voz sombria. Entidades que existiam antes de os humanos caminharem por esta terra. Lothar acredita que pode controlá-los, usar seu poder, mas está enganado. Eles o consumiriam e depois consumiriam todo o vale. Todos morreriam. O silêncio que se seguiu foi pesado. Isabela sentiu o peso da responsabilidade assentar-se sobre seus ombros como uma capa de chumbo. Então temos que detê-lo, disse finalmente, antes da lua nova. Não é tão simples, replicou Ramiro levantando-se. Sua altura completa era intimidante, mas Isabela se recusou a recuar. Lothar tem um exército, tem feiticeiros, tem recursos que não temos, e eu... Fez uma pausa, com expressão atormentada. Eu não posso controlar completamente a transformação. Especialmente quando sinto... Interrompeu-se bruscamente. Quando sente o quê? Pressionou Isabela, dando mais um passo em direção a ele. Ramiro a olhou com uma intensidade que a fez sentir-se exposta, vulnerável. Quando falou, sua voz era apenas um sussurro rouco. Quando sinto emoções fortes, raiva, medo e... outras coisas. O ar entre eles pareceu carregar-se de eletricidade. Isabela estava consciente de cada centímetro que os separava, da forma como o fogo fazia brilhar os olhos de Ramiro, de como sua própria respiração tinha se acelerado. A maldição diz que só pode ser quebrada com amor verdadeiro, disse Isabela suavemente. Você já tentou? Não! Cortou Ramiro bruscamente, virando-se. Porque implicaria colocar alguém em perigo mortal. A pessoa que tentasse quebrar a maldição teria que estar perto de mim durante uma transformação completa e sobreviver. Ninguém jamais sobreviveu. Mas se alguém conseguisse... Começou Isabela. Não, repetiu Ramiro com firmeza. Não vou discutir isso. É perigoso demais. Isabela sentiu frustração arder em seu peito. Ali estava um homem com o poder para salvar seu povo, acorrentado pelo medo de sua própria natureza. E, ao mesmo tempo, compreendia. Havia visto o que a transformação parcial podia fazer. A ideia de enfrentar a fera completa era aterrorizante. Então trabalharemos com o que temos, disse Isabela com determinação. Você conhece o vale, eu conheço Lothar e seus planos. Juntos podemos encontrar o coração do vale antes dele e destruí-lo. Ramiro virou-se para olhá-la, e pela primeira vez, Isabela viu algo parecido com respeito em seus olhos. Você é mais forte do que parece, disse. Mas isto não será fácil. O círculo de pedras está protegido. Não por magia de Lothar, mas pela magia original do vale. Só alguém de sangue fundador pode entrar. Como eu, disse Isabela. Como você, confirmou Ramiro. Mas assim que entrarmos, despertar o poder do círculo atrairá a atenção. Lothar saberá, e virá com todo o seu exército. Então teremos que ser rápidos, respondeu Isabela. Quando podemos ir? Ramiro a estudou durante um longo momento, claramente pesando os riscos. Finalmente, assentiu. Amanhã à noite.
Preciso preparar algumas coisas. E você hesitou. Você precisa entender que assim que fizermos isso, não há volta. Lothar virá por você com tudo que tem. Ele já vem por mim, disse Isabela simplesmente. Pelo menos desta vez, estarei lutando de volta. Algo mudou na expressão de Ramiro. Um pequeno sorriso, quase imperceptível, tocou seus lábios. Era a primeira vez que Isabela o via sorrir e transformava completamente seu rosto, tornando visível o homem por baixo do guerreiro. Você é corajosa, disse. Corajosa demais para seu próprio bem. Ou talvez você seja cauteloso demais para o seu, replicou Isabela com um pequeno sorriso próprio. Passaram a hora seguinte planejando. Ramiro tirou mapas velhos e gastos do vale, mostrando-lhe os caminhos secretos que levavam ao círculo de pedras. Isabela compartilhou tudo o que sabia sobre os horários de Lothar, suas rotinas, seus pontos fracos. Enquanto conversavam, a tensão inicial entre eles começou a se dissolver, substituída por algo mais complexo, uma camaradagem nascente. Uma compreensão mútua. Quando Isabela finalmente se preparou para partir, já passada a meia-noite, Ramiro a acompanhou até a porta. Tenha cuidado ao voltar, disse. A mata não é segura à noite, mesmo para alguém tão corajosa quanto você. Terei, prometeu Isabela. Então impulsivamente estendeu a mão e tocou o braço de Ramiro. Mesmo através do tecido de sua camisa, podia sentir o calor de sua pele, a tensão de seus músculos. Obrigada por me ajudar, por acreditar que podemos fazer isso. Ramiro olhou para a mão dela sobre seu braço e algo sombrio e faminto cruzou seu rosto. Afastou-se suavemente, mas não antes de Isabela ver como seus olhos brilhavam brevemente com aquele azul sobrenatural. Não me agradeça ainda, disse com voz tensa. Isto está apenas começando. Isabela assentiu e adentrou-se na escuridão da mata, consciente de que Ramiro a observava até que estivesse fora de vista. O caminho de volta foi mais fácil do que esperava, como se a própria mata a reconhecesse agora, a aceitasse. Ou talvez fosse simplesmente que, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia completamente sozinha. A noite seguinte chegou rápido demais e lento demais ao mesmo tempo. Isabela passou o dia num estado de tensão nervosa, evitando seu tio e os serviçais, fingindo estar doente para não ter que assistir a outra reunião de planejamento de casamento com os emissários de Lothar. Quando finalmente a escuridão caiu, vestiu-se com roupas práticas, calças de montar que havia roubado do guarda-roupa de seu primo falecido, botas resistentes, uma túnica de lã grossa, e esgueirou-se para fora da casa. Ramiro a esperava na borda da mata, uma sombra escura contra as árvores mais escuras. Levava sua espada grande às costas e uma faca comprida no cinto. A luz fraca das estrelas parecia mais fera que homem, todo linhas duras e energia contida. Pronta? Perguntou sem preâmbulos. Pronta, confirmou Isabela. Viajaram em silêncio durante a primeira hora, movendo-se por caminhos que Isabela nunca tinha visto, trilhas ocultas que serpenteavam através da mata profunda. Ramiro se movia com uma graça silenciosa que parecia impossível para alguém de seu tamanho, e mais de uma vez Isabela teve que se esforçar para manter o ritmo, mas não se queixou. Havia exigido fazer parte disso e provaria que podia fazê-lo. O círculo de pedras ficava no coração do vale, numa clareira que parecia existir fora do tempo. As pedras antigas, cada uma do tamanho de um homem adulto, formavam um círculo perfeito. Estavam cobertas de musgo e líquens e marcadas com símbolos que Isabela não reconhecia. O ar ali se sentia diferente, mais pesado, carregado de poder. Este é o lugar, murmurou Ramiro, sua voz apenas audível. O coração do vale, onde tudo começou.
Isabela sentiu um puxão estranho em seu peito, como se algo dentro do círculo a chamasse. Sem pensar, deu um passo à frente, cruzando o limiar invisível entre a mata e o círculo. Tudo mudou. O mundo explodiu em luz e som. As pedras começaram a brilhar com um resplendor azul pálido, e o chão, sob os pés de Isabela, vibrou. Ouviu vozes, ou talvez fossem ecos de vozes, sussurrando em línguas que não compreendia, mas que de alguma forma reconhecia. Seu sangue, sua linhagem. Estavam conectados a este lugar de formas que nem sequer havia imaginado. Isabela, a voz de Ramiro soava distante, urgente. Concentre-se, você precisa encontrar o coração. Com esforço, Isabela desviou o olhar do espetáculo de luz e se concentrou. No centro do círculo havia um pedestal de pedra que não tinha visto antes, e sobre ele descansava uma pedra do tamanho de um punho. Brilhava com luz própria, pulsando como um coração vivo. O coração do vale. Isabela se aproximou, estendendo a mão. No momento em que seus dedos tocaram a pedra, uma onda de poder percorreu seu corpo. Viu imagens, o vale como tinha sido séculos atrás, verde e próspero. Viu seus ancestrais fazendo juramentos, misturando seu sangue com a terra. Viu a criação da maldição licantrópica, um sacrifício feito voluntariamente para proteger este lugar. E viu o futuro. Viu o que aconteceria se Lothar tivesse sucesso. Fogo, morte, o vale transformado em cinzas. Isabela, depressa! Urgiu Ramiro de fora do círculo. Não podia entrar. O poder o rechaçava, identificava-o como não pertencente. Mas antes que Isabela pudesse pegar o coração, ouviu algo mais. O som de cavalos. Muitos cavalos. E depois, vozes gritando ordens. O coração de Isabela afundou. Lothar havia encontrado o círculo. Ramiro praguejou com uma ferocidade que ecoou na clareira. Seus olhos já estavam brilhando com aquele azul sobrenatural, e quando Isabela o olhou, viu que suas mãos começavam a se transformar. Pegue a pedra, rosnou. E corra. Eu os deterei. Não, gritou Isabela. São muitos. Vão matá-lo. Ramiro lançou-lhe um olhar feroz, e nele Isabela viu séculos de solidão, de dor, de sacrifício, e algo mais, algo que a fez tremer. Então que assim seja, disse, mas não terão você. Antes que Isabela pudesse protestar, soldados irromperam na clareira. Pelo menos 30 homens, todos armados, liderados pelo próprio barão Lothar. À luz das tochas, Lothar parecia menos um nobre e mais um demônio, com olhos que brilhavam com ganância e loucura. Ah, minha querida prometida, disse Lothar com um sorriso que não alcançava seus olhos. Que conveniente que tenha vindo diretamente ao lugar que preciso para o ritual, e trouxe o lobo solitário com você. Perfeito! 2 coelhos numa cajadada só. Ramiro rugiu, um som que não era completamente humano, e se lançou para a frente. A transformação apoderou-se dele no meio do salto. Seus ossos estalaram e se reformaram, seu corpo cresceu, pelagem negra brotou de sua pele. Em questão de segundos, onde havia estado um homem, agora havia uma fera enorme, um lobo do tamanho de uma onça pintada gigante, com olhos que brilhavam como brasas e presas que gotejavam saliva. O lobo que havia sido Ramiro despedaçou os primeiros soldados como se fossem bonecos de pano. As armaduras não significavam nada para suas garras, mas Lothar não estava preocupado. Levantou uma mão e das sombras emergiram figuras envoltas em túnicas negras, os feiticeiros das trevas. Começaram a cantar numa língua antiga e correntes de energia sombria brotaram da terra, enroscando-se ao redor do lobo. Ramiro uivou de dor e fúria, lutando contra as amarras mágicas, mas para cada uma que quebrava, 2 mais apareciam. Isabela agiu sem pensar. Agarrou o coração do vale e sentiu seu poder fluir através dela.
Sem entender completamente o que estava fazendo, canalizou esse poder, dirigindo-o para as correntes que aprisionavam Ramiro. A luz azul do coração se intensificou, e as correntes sombrias começaram a se desintegrar. Lothar gritou de frustração e apontou para Isabela. Tragam-na, viva! Os soldados que restavam investiram em direção ao círculo, mas o poder do lugar os repeliu, arremessando-os para trás. Lothar percebeu com crescente fúria que não podiam tocá-la enquanto estivesse dentro do círculo. Muito inteligente, sibilou. Mas quanto tempo pode ficar aí? Dias? Semanas? Seu povo morrerá de fome enquanto esperamos, e eventualmente terá que sair. Ramiro, agora liberto das correntes, interpôs-se entre Lothar e Isabela, rosnando ameaçadoramente. Mesmo em forma de lobo, havia algo protetor em sua postura, algo que ia além do simples dever de seu juramento de sangue. Isabela olhou o coração do vale em suas mãos. Podia sentir seu poder, vasto e antigo, e naquele momento compreendeu algo. A maldição licantrópica não era realmente uma maldição. Era um vínculo, um pacto entre a terra e aqueles que juraram protegê-la. E esse pacto podia ser modificado, podia ser mudado, se tivesse a coragem de tentar. Ramiro, chamou Isabela, sua voz clara em meio ao caos. Confie em mim. O lobo girou sua enorme cabeça em direção a ela, e em seus olhos ardentes, Isabela viu confusão, e depois, milagrosamente, compreensão, assentimento. Isabela fechou os olhos e mergulhou no poder do coração. Viu os fios de magia que teciam o vale, que conectavam a terra ao juramento, o juramento a Ramiro. E viu a fraqueza nessa trama, o lugar onde a maldição havia corrompido o pacto original, transformando-o numa prisão em vez de uma bênção. Com cuidado, com uma delicadeza que não sabia que possuía, Isabela começou a tecer os fios de maneira diferente. Não podia quebrar a maldição completamente. Isso exigiria mais tempo e mais conhecimento do que tinha. Mas podia modificá-la. Podia dar a Ramiro mais controle. Podia fazer com que a fera e o homem fossem um, em vez de duas entidades lutando. O coração do vale brilhou com uma luz cegante e um grito dilacerante saiu do lobo. Seu corpo convulsionou, contorcendo-se, e por um momento horrível, Isabela temeu tê-lo matado. Mas então a luz desvaneceu, e onde havia estado o lobo, agora havia um homem, Ramiro, nu, coberto de suor, mas humano e consciente. Levantou-se lentamente, olhando para as mãos com assombro. Depois olhou para Isabela e em seus olhos havia algo que fez o coração dela dar um salto. O que você fez? Sussurrou. Dei-lhe uma escolha, respondeu Isabela suavemente. A transformação agora é sua para controlar, não da lua. Lothar havia observado tudo isso com crescente horror. Percebeu que seu plano estava se desmoronando. Sem a maldição para enfraquecer Ramiro, sem o coração do vale para alimentar seu ritual, não tinha nada. Matem-nos! Gritou a seus homens. Matem os dois! Mas os soldados hesitavam. Haviam visto o que o lobo podia fazer. E agora, o homem que se erguia diante deles irradiava um poder que era ainda mais aterrorizante porque era controlado. Ramiro estendeu a mão, e uma das espadas caídas voou em direção a ele como se fosse magneticamente atraída. Apanhou-a com graça fluida e virou-se para Lothar. Você violou o vale, disse com voz que ressoava com autoridade antiga. Tentou profanar seu coração. Pelo juramento de sangue que carrego, eu o condeno. Lothar recuou, o medo finalmente visível em seu rosto. Tentou gritar outra ordem, mas nenhum som saiu. Os feiticeiros das trevas que havia trazido tinham desaparecido, fugindo para as sombras. Vá embora, ordenou Ramiro. Leve seus homens e vá. Se algum dia voltar ao Vale das Almas, não haverá misericórdia. Por um momento,
Pareceu que Lothar argumentaria, mas então viu algo nos olhos de Ramiro, talvez o eco do lobo que ainda vivia dentro, e sua coragem se quebrou. Virou-se e fugiu, gritando para seus soldados que o seguissem. A clareira se esvaziou rapidamente, deixando apenas Ramiro e Isabela entre as pedras antigas. O coração do vale havia parado de brilhar, agora apenas uma pedra quente nas mãos de Isabela. Ramiro caminhou lentamente em direção ao círculo e, desta vez, o poder não o rechaçou. Entrou, aproximando-se de Isabela até que estivessem frente a frente. "Você me salvou", disse com voz rouca. "Não só da maldição, de mim mesmo." "Nós nos salvamos mutuamente", corrigiu Isabela suavemente. O olhar de Ramiro se suavizou, e com uma ternura que contrastava dramaticamente com sua aparência feroz, levantou uma mão e tocou suavemente a face de Isabela. "Durante décadas vivi acreditando que estava destinado à solidão", murmurou. "Que minha maldição me tornaria perigoso para qualquer um que me amasse. Mas você mudou isso. Mudou tudo." O coração de Isabela batia tão forte que estava certa de que ele podia ouvi-lo. A mão de Ramiro era quente contra sua pele e se viu inclinando-se para aquele toque. A maldição dizia que só o amor verdadeiro podia quebrá-la, sussurrou Isabela. Talvez o que fiz funcionou porque... Não conseguiu terminar a frase. Era cedo demais, impossível demais. Ramiro inclinou a cabeça, aproximando seu rosto do dela. "Porque começamos a nos amar", terminou por ela, contra toda lógica, contra todo bom senso. "Sim", exalou Isabela. O beijo que compartilharam foi suave no início, tentativo, como se ambos temessem que o outro desvanecesse. Mas depois se aprofundou, tornando-se mais urgente, carregado de semanas de tensão e atração reprimida. As mãos de Ramiro deslizaram para as costas de Isabela, puxando-a contra seu peito nu, e ela deixou escapar um pequeno som de surpresa e prazer. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam com dificuldade. Ramiro apoiou a testa contra a de Isabela, com os olhos fechados. "Ainda sou perigoso", advertiu. "A fera ainda está dentro de mim. Sempre estará." "Eu sei", respondeu Isabela. "E não me importa, porque você também é o homem que protege este vale. O homem que arriscou sua vida pelo meu povo. O homem que está se apaixonando por você", interrompeu Ramiro, abrindo os olhos para olhá-la diretamente. Mais rápido do que acreditava possível. O amanhecer começava a atingir o céu de rosa e dourado quando finalmente abandonaram o círculo de pedras. Isabela levava o coração do vale cuidadosamente envolto em seu xale. Sabiam que não podiam deixá-lo ali, não agora que Lothar conhecia sua localização. Precisavam encontrar um lugar mais seguro ou talvez destruí-lo completamente. Essa era uma decisão que tomariam juntos. O retorno à cabana de Ramiro transcorreu num silêncio mais confortável que sua viagem de ida. De vez em quando, suas mãos se roçavam, e cada toque enviava faíscas de eletricidade pela coluna de Isabela. Era estranho este sentimento. Mal o conhecia e, no entanto, sentia como se o tivesse conhecido a vida toda. Na cabana, Ramiro se vestiu enquanto Isabela preparava chá usando as ervas que encontrou nas prateleiras. Era doméstico de uma maneira que nenhum dos dois havia experimentado em muito tempo, e havia algo profundamente reconfortante nisso. "Lothar voltará", disse Ramiro, finalmente rompendo o silêncio. "Não hoje, talvez nem este ano. Mas homens como ele não desistem facilmente." "Eu sei", respondeu Isabela. "Por isso precisamos estar preparados. Preciso ensinar meu povo a se defender. E você", hesitou, "precisa me ensinar mais sobre o vale, sobre o poder que agora corre por minhas veias,
porque era isso que havia acontecido quando tocou o coração do vale. Parte de seu poder havia se transferido para ela, vinculando-a à terra de uma maneira que ia além de seu sangue de fundadora. Podia senti-lo agora, um zumbido constante no fundo de sua consciência, como uma segunda voz sussurrando segredos. Ramiro assentiu lentamente. Será perigoso, advertiu. O poder do vale é antigo. Nem sempre é gentil com aqueles que o tocam. Então é bom que eu tenha um mestre, disse Isabela com um pequeno sorriso. Algo quente e perigoso brilhou nos olhos de Ramiro. Um mestre, repetiu. É isso que sou? Isabela aproximou-se dele, levantando uma mão para tocar sua barba cerrada. Você é muitas coisas, murmurou. Mestre, protetor, guerreiro, e talvez, se ambos formos corajosos o suficiente, amante, terminou Ramiro capturando a mão dela e pressionando-a contra seus lábios, a palavra que nenhum de nós se atreve a dizer ainda. Porque é cedo demais, sussurrou Isabela, embora seu coração gritasse o contrário. Ou porque ambos sabemos que uma vez que a digamos, não haverá volta, replicou Ramiro. Olharam-se durante um longo momento e, naquele silêncio, fizeram promessas que não precisavam de palavras. Promessas de proteção, de confiança, de explorar juntos o que este sentimento estranho e aterrorizante poderia se tornar. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividade. Isabela voltou ao seu clã com uma história cuidadosamente elaborada, que Lothar havia mostrado sua verdadeira natureza e que ela havia fugido antes que pudesse prejudicá-la. Seu tio Rodrigo estava histérico, convencido de que o barão voltaria com vingança. Mas Isabela manteve-se firme. Começou a organizar as defesas do povoado, treinando os jovens em combate básico, fortificando as casas. E à noite escapava para a mata para encontrar-se com Ramiro. Ele lhe ensinava sobre o vale, mostrando-lhe os lugares de poder, explicando as antigas proteções que seus ancestrais haviam tecido na terra. Ensinou-lhe a escutar o sussurro do coração do vale, a sentir as mudanças na terra que sinalizavam perigo ou magia sombria. E ela, por sua vez, ensinou-lhe a ser humano novamente, a confiar, a rir, a imaginar um futuro que não fosse definido pela solidão. Seu vínculo crescia mais forte a cada dia, uma conexão que ia além do físico. Quando Ramiro se transformava, agora por escolha, não por compulsão, Isabela podia sentir a mudança em sua própria pele. Quando ela tocava o poder do vale, Ramiro podia sentir o zumbido de energia através do vínculo que os conectava. Estavam se tornando algo mais que apenas duas pessoas separadas. Estavam se tornando parceiros no sentido mais profundo da palavra. Mas a paz não podia durar para sempre. Uma noite, 3 meses após o confronto no círculo de pedras, Isabela acordou com um grito preso na garganta. Havia sonhado com fogo, com sangue, com o vale sendo engolido pelas sombras. E o pior de tudo, havia visto Ramiro caindo, uma espada atravessando seu peito, enquanto ela assistia impotente. Saiu da cama tremendo, envolvendo-se em seu xale. A casa estava silenciosa, mas lá fora a noite parecia inquieta. Podia sentir algo no ar, uma tensão que fazia o poder do vale dentro dela vibrar como uma corda de violão apertada demais. Sem pensar 2 vezes, vestiu-se e saiu correndo para a mata. Precisava ver Ramiro. Precisava ter certeza de que estava bem. O caminho até sua cabana era agora familiar, e seus pés a levaram quase no automático. Mas quando estava a meio caminho, sentiu isso. Uma presença sombria, múltiplas presenças, movendo-se através da mata em direção ao povoado. Isabela mudou de direção, correndo de volta para São Mateus do Vale. Chegou justamente a tempo de ver figuras encapuzadas emergindo das árvores.
Não eram soldados de Lothar. Eram algo pior. Criaturas que tinham sido humanas uma vez, mas que agora eram retorcidas pela magia sombria. Seus olhos brilhavam com luz vermelha doentia, e suas mãos terminavam em garras negras. Os corrompidos. Isabela havia lido sobre eles nas velhas crônicas do vale. Eram humanos que haviam tentado usar o poder dos antigos e haviam sido consumidos por ele. Lothar devia ter enviado seus feiticeiros para criar estas abominações. Uma última tentativa desesperada de obter o que queria. Isabela levantou as mãos, invocando o poder do coração do vale que agora vivia dentro dela. Luz azul brotou de suas palmas, formando uma barreira ao redor do povoado. Os corrompidos bateram contra ela, sibilando e gritando, mas não podiam passar. Ainda não. A barreira era forte, mas Isabela podia sentir a tensão nela. Eram muitas criaturas e estavam batendo constantemente, desgastando suas defesas. Não poderia mantê-las afastadas por muito tempo. Precisava de ajuda. Como se seus pensamentos o tivessem invocado, um uivo rasgou a noite. Ramiro. Isabela virou-se e o viu emergir da mata, já meio transformado. Seus olhos brilhavam com aquele azul sobrenatural e garras escuras brotavam de suas mãos. Mas desta vez, a transformação era controlada, precisa, perigosa. O lobo-homem que era Ramiro lançou-se contra os corrompidos com uma fúria impressionante. Suas garras rasgavam através da carne corrompida como se fosse papel. Mas para cada criatura que caía, mais duas pareciam aparecer das sombras. Lothar havia enviado um exército. Isabela tomou uma decisão. Deixou cair a barreira e canalizou toda essa energia em Ramiro, fortalecendo-o, amplificando seu poder. Sentiu a conexão entre eles inflamar-se, tornando-se uma corrente de pura energia. Através dela, podia sentir o que Ramiro sentia. A fúria da batalha, a dor das garras inimigas que rasgavam sua pele, a determinação feroz de proteger. E ele podia sentir o que ela sentia, o medo por sua segurança, a força absoluta de sua vontade e, embaixo de tudo isso, um amor que crescera de uma centelha para uma chama consumidora. Juntos eram imparáveis. A combinação do poder licantrópico de Ramiro e da magia do Vale de Isabela varreu os corrompidos como uma tempestade. Em questão de minutos, a última criatura caiu, dissolvendo-se em fumaça negra. Ramiro, ainda em forma meio transformada, cambaleou em direção a Isabela. Estava coberto de feridas, sangrando de uma dúzia de cortes, mas vivo. Tão gloriosamente vivo. Isabela correu para ele, suas mãos já brilhando com luz curativa. Tocou suas feridas, canalizando o poder do vale para fechar os cortes, acelerar a cura. Ramiro estremeceu sob suas mãos, seus olhos fixos nela com uma intensidade que a fez tremer. Você poderia ter morrido, sussurrou Isabela com voz quebrando. Se tivessem sido muitos mais... Mas não fui, interrompeu Ramiro, sua voz ainda gutural pela transformação parcial. Porque você estava comigo, porque somos mais fortes juntos. A transformação recuou lentamente, devolvendo-lhe sua aparência humana, mas não se afastou. Em vez disso, levantou as mãos, agora humanas novamente, e enquadrou o rosto de Isabela entre elas. Te amo, disse, as palavras saindo roucas, mas firmes. Sei que é cedo demais. Sei que é loucura. Mas quase morri esta noite, e a única coisa em que conseguia pensar era que nunca te disse, nunca te deixei saber que você não é apenas minha parceira ou minha amiga. Você é meu coração, minha alma, a razão pela qual a maldição pôde ser quebrada. Lágrimas ardiam nos olhos de Isabela, mas eram lágrimas de alegria. Eu também te amo, sussurrou. Desde aquela primeira noite na clareira, quando vi em teus olhos não um monstro, mas um homem lutando para proteger o que amava. Te amo, Ramiro.
com cada parte de mim. O beijo que compartilharam foi diferente dos anteriores. Não era tentativo nem exploratório. Era uma promessa, uma declaração, um vínculo que transcendia o físico e tocava algo muito mais profundo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam tremendo. Ao redor deles, o povo do vale começava a emergir de suas casas, atraído pelo som da batalha. Viram Isabela e Ramiro juntos, viram as marcas de garras no chão, os restos de fumaça negra que eram tudo que restava dos corrompidos. E viram algo mais. Viram o brilho ainda presente ao redor de Isabela, o poder que emanava dela. Viram Ramiro, o temido lobo solitário, olhando-a com adoração absoluta. O tio Rodrigo foi o primeiro a falar, sua voz tremendo. Isabela, o que aconteceu? Isabela se virou para encarar seu povo, com Ramiro firme ao seu lado. Levantou o queixo, deixando que vissem sua força. Lothar enviou monstros para nos destruir, disse claramente. Mas falharam, porque este vale tem protetores, sempre teve e sempre terá. Estendeu a mão e Ramiro a tomou sem hesitar. Era uma declaração pública, ousada e impossível de ignorar. Este homem é Ramiro, guardião do Vale das Almas, continuou Isabela. E eu sou sua companheira. Juntos protegeremos este lugar de qualquer ameaça, seja natural ou sobrenatural. Mas para fazer isso, precisamos de sua confiança. Precisamos que deixem de lado seus medos e vejam a verdade, que a maldição que assombra este vale não é nossa inimiga, é nossa proteção mais forte. Houve murmúrios entre a multidão, medo, confusão, mas também algo mais, esperança, porque haviam visto o que Isabela e Ramiro podiam fazer juntos, haviam visto os monstros serem derrotados. Uma das benzedeiras mais velhas, a Mãe Rosa, deu um passo à frente. Seus olhos nublados estudaram Isabela e Ramiro durante um longo momento. Então, surpreendentemente, sorriu. As velhas profecias falavam disso, disse com voz rouca, de uma filha do vale que se uniria ao guardião maldito, que juntos quebrariam o ciclo de sofrimento e trariam uma nova era. Pensei que eram apenas histórias, mas talvez fossem algo mais. São mais que histórias, disse Isabela suavemente. São uma promessa, e pretendo cumpri-la. Os dias que se seguiram foram de mudança profunda. Isabela e Ramiro trabalharam incansavelmente para fortalecer as defesas do vale, não apenas as físicas, mas também as mágicas. Isabela ensinou a alguns dos jovens mais talentosos a sentir o poder da terra, a tecer proteções simples. Ramiro treinou os homens em combate, transformando camponeses assustados em guerreiros capazes. E à noite, quando o trabalho terminava, encontravam refúgio um nos braços do outro. Sua paixão crescia junto com seu amor, uma coisa selvagem e bela que os deixava sem fôlego. Na privacidade da cabana de Ramiro, podiam ser simplesmente eles mesmos. Não a protetora do vale e seu guardião. Apenas um homem e uma mulher perdidamente apaixonados, explorando os contornos dessa nova realidade juntos. Mas a sombra de Lothar ainda pairava sobre eles. Isabela sabia que enquanto ele vivesse, o vale nunca estaria verdadeiramente seguro. E então, numa noite de tempestade, tomou uma decisão. Precisamos ir até ele, disse a Ramiro enquanto a chuva batia contra o telhado. Acabar com isto de uma vez por todas. Ramiro, que estava alimentando o fogo, congelou. Virou-se lentamente para olhá-la. Ir às terras altas? Perguntou. Ao território de Lothar? Isabela, seria suicídio. Ou seria nossa única chance, replicou ela. Ele está enfraquecido, seus corrompidos foram destruídos, seus feiticeiros estão assustados. Se formos agora rápido e decisivos, podemos terminar esta ameaça antes que ele tenha tempo de se recuperar. Ramiro fechou os olhos, claramente lutando internamente.
Quando os abriu, havia aceitação resignada neles. Você é louca, disse, e está completamente certa, mas não iremos sozinhos. Levaremos alguns de nossos melhores guerreiros. Não, disse Isabela firmemente. Isto é entre nós e Lothar. Precisamos terminar o que ele começou. Sozinhos. A jornada até as Terras Altas levou 3 dias de viagem árdua através das montanhas. Ramiro e Isabela viajaram leve, levando apenas armas e suprimentos essenciais. À noite, acampavam sob as estrelas. Isabela se maravilhava com quão diferente sua vida era agora. Há poucos meses, estava resignada a um casamento sem amor. Agora viajava para confrontar um barão cruel, com um guerreiro licantropo que amava mais que a própria vida. O castelo de Lothar se erguia contra o céu como uma ferida infectada, todo torres negras e muralhas imponentes. Mas Isabela e Ramiro não foram pela porta da frente. Usaram os caminhos secretos que Ramiro conhecia, passagens que datavam de antes da construção do castelo, quando esta terra também fazia parte do Vale Sagrado. Encontraram Lothar em sua sala do trono, rodeado por guardas e pelos últimos de seus feiticeiros. O barão parecia diferente agora, mais magro, mais desesperado e muito mais perigoso. Ah, disse quando os viu emergir das sombras. A noiva fugitiva e seu cão de estimação. Que toque encantador! Acabou, Lothar, disse Isabela, sua voz ecoando na sala de pedra. Seus monstros foram destruídos. Suas ambições terminaram. Vá embora do vale e nunca volte, e deixaremos você viver. Lothar riu, um som que arranhava como vidro quebrado. Deixarão-me viver? Que generosos! Mas veja, querida Isabela, eu tenho outros planos. Fez um gesto e os feiticeiros começaram a cantar, mas não estavam conjurando contra Isabela ou Ramiro. Estavam conjurando contra si mesmos. Seus corpos começaram a se contorcer, a se fundir, mesclando-se numa única massa horrível de carne e magia. Em segundos, onde havia estado 5 feiticeiros, agora havia uma única criatura monstruosa, uma fusão grotesca de partes humanas e energia sombria. E no centro dessa abominação, Lothar se fundiu também, permitindo que a magia sombria o consumisse em troca de poder absoluto. A criatura que emergiu era 3 vezes maior que um homem, com múltiplos braços, terminando em lâminas de sombra solidificada, olhos que brilhavam em lugares impossíveis de seu corpo retorcido, e uma boca que se abria em agonia perpétua. Ramiro se transformou instantaneamente, permitindo que a forma do lobo emergisse completa. Mas mesmo em sua forma mais poderosa, era pequeno comparado à abominação. Isabela canalizou todo o poder do vale que podia reunir, lançando ondas de luz azul contra a criatura. Mas a magia sombria a absorvia, alimentando-se dela. Estavam perdendo. A criatura golpeou Ramiro, enviando-o espatifando contra uma parede. Ele caiu, gemendo, tentando se levantar, mas claramente ferido gravemente. Isabela gritou, correndo em direção a ele, mas uma das lâminas de sombra a cortou, abrindo um talho profundo em seu braço. A dor era devastadora. Caiu de joelhos, com o sangue gotejando no chão de pedra. A criatura avançou, preparando-se para o golpe fatal. E naquele momento, quando a morte parecia certa, Isabela sentiu algo. O coração do vale, que havia deixado guardado na cabana de Ramiro, pulsando através do vínculo entre eles, chamando-a, oferecendo uma escolha. Podia invocar todo o poder do vale, não apenas a fração que havia tecido em si mesma. Podia canalizar séculos de magia acumulada, liberá-la numa única explosão devastadora. Mas o preço seria alto, muito alto. Poderia destruir a criatura, mas também destruiria a si mesma no processo. Isabela olhou para Ramiro, ainda lutando para se levantar apesar de suas feridas. Pensou no vale, nas pessoas que dependiam deles.
Pensou no futuro que haviam começado a construir juntos e tomou sua decisão. Fechou os olhos e abriu-se completamente ao poder do vale. Sentiu-o jorrar através dela, uma torrente de energia tão vasta que seu corpo humano nunca foi feito para contê-la. Sentiu sua carne começar a se desintegrar, transformando-se em luz pura. Não! O grito de Ramiro rasgou seu coração. Isabela, não! Mas era tarde demais. A luz explodiu dela numa onda que varreu o salão. A criatura gritou, sua forma sombria dissolvendo-se sob o assalto de magia pura. Lothar, liberado da fusão monstruosa, caiu ao chão, apenas humano novamente, queimado e quebrado. E Isabela começou a desaparecer. Podia sentir seu corpo se desfazendo, átomo por átomo, devolvendo-se à terra de onde viera. Era quase pacífico, de certa forma. Como dormir, como voltar para casa. Então sentiu braços ao seu redor, fortes, desesperados. Ramiro a segurava, seu corpo meio transformado, pressionando-a contra seu peito. Não me deixe, soluçava, e Isabela nunca o havia ouvido chorar antes. Por favor, não me deixe. Acabamos de nos encontrar. Acabamos de começar. Isabela tentou responder, mas não tinha mais voz. Sua forma estava quase totalmente composta de luz agora. Em segundos, não restaria nada. Então Ramiro fez algo que nenhum humano ou licantropo jamais havia tentado. Mordeu-a. Não uma mordida assassina, mas uma mordida de vínculo, a mesma que os lobos usavam para marcar seus companheiros. E através dessa mordida, canalizou tudo o que era. Sua força licantrópica, sua conexão com o juramento de sangue, sua própria força vital. A magia do lobo colidiu com a magia do vale dentro de Isabela, e por um momento impossível, os dois tipos de poder lutaram pela supremacia. Então, milagrosamente se mesclaram, fundiram-se, criaram algo novo. A luz ao redor de Isabela começou a solidificar-se novamente. Sua forma se reconstituiu, mas era diferente agora, mais forte. Seu sangue cantava com poder licantrópico e poder do vale entrelaçados tão profundamente que eram inseparáveis. E através do vínculo da mordida, podia sentir Ramiro em sua alma, uma presença constante e reconfortante. Ofegou, de volta à realidade, de volta ao seu corpo. Ramiro a segurava tão apertado que mal conseguia respirar, seu rosto enterrado em seu cabelo. Você voltou, sussurrou com voz partida. Graças aos deuses, você voltou. Isabela levantou uma mão trêmula e tocou sua face, maravilhando-se com o fato de poder fazê-lo. Você me trouxe de volta, disse com admiração. Você me transformou. Em parte, admitiu Ramiro. Não completamente. Você não se transformará em loba, mas tem a força agora, a cura acelerada, e nosso vínculo... Fez uma pausa procurando suas palavras. É permanente. Para sempre. Para sempre, repetiu Isabela e sorriu. Eu aceito isso. Atrás deles, Lothar tentava arrastar-se em direção à saída, quebrado mas vivo. Ramiro o viu e rosnou, virando-se para acabar com ele. Mas Isabela colocou uma mão em seu braço. Não, disse. Deixe-o ir. Ele perdeu tudo. Seu poder. Seu exército, sua sanidade. Viver com essa derrota será pior castigo que a morte. Ramiro hesitou, depois assentiu. Observaram em silêncio, enquanto Lothar desaparecia nas sombras do castelo, um homem quebrado e destruído. A viagem de volta ao vale foi lenta, ambos curando de suas feridas. Mas desta vez não viajavam apenas como aliados ou mesmo como amantes. Viajavam como algo mais profundo, companheiros de alma, vinculados por magia e escolha em partes iguais. Quando finalmente chegaram a São Mateus do Vale, o povo os recebeu com alegria e alívio. Tinham sentido o momento em que o poder de Lothar foi quebrado, uma mudança no próprio ar.
Mãe Rosa foi a primeira a notar a mudança em Isabela. Seus velhos olhos se arregalaram quando viu a marca da mordida no pescoço de Isabela, entendendo o que significava. Uma união verdadeira, sussurrou. Não apenas de corações, mas de essências. Vocês se tornaram um só. Isabela e Ramiro trocaram um olhar, e nele passou toda uma conversação silenciosa. Então, Isabela virou-se para seu povo. A ameaça de Lotar foi terminada, anunciou. Mas nossa jornada está apenas começando. Este vale será protegido, prosperará. E qualquer um que tente prejudicá-lo aprenderá que tem guardiões que lutarão até o último suspiro para defendê-lo. A celebração que se seguiu durou 3 dias. Mas para Isabela e Ramiro, o verdadeiro tesouro não estava na festa ou nos agradecimentos. Estava nos momentos roubados que compartilhavam, no toque de suas mãos, no conhecimento de que haviam encontrado algo que muitos procuram a vida toda e nunca encontram. Amor verdadeiro. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças profundas ao vale. Com a ameaça de Lotar removida, o povo começou a prosperar novamente. As colheitas melhoraram, como se a própria terra celebrasse. Isabela ensinou mais pessoas a trabalhar com o poder do vale, criando uma nova geração de protetores. Ramiro treinou guerreiros, garantindo que nunca mais estariam indefesos, e juntos construíram um lar. Não na cabana espartana de Ramiro, nem na casa grande do clã de Isabela, mas algo novo. Uma casa na borda da mata, metade no mundo civilizado, metade no selvagem. Como eles próprios. Uma noite, 6 meses após a derrota de Lotar, Isabela estava sentada na varanda de sua nova casa, observando o sol se pôr sobre as montanhas. Ramiro saiu para se juntar a ela, trazendo 2 copos de vinho caseiro. "O que está pensando?" perguntou, sentando-se ao lado dela. "Em como tudo mudou", respondeu Isabela, aceitando o copo. Há 1 ano, estava resignada a um casamento sem amor, a uma vida de submissão. E agora? Agora é uma guerreira, terminou Ramiro com um sorriso. Uma protetora do vale e minha companheira em todas as coisas. E agora posso ser outra coisa também, disse Isabela suavemente, levando a mão de Ramiro e colocando-a sobre seu abdômen ainda plano. Levou um momento para que o significado do gesto penetrasse. Quando o fez, os olhos de Ramiro se arregalaram de surpresa e admiração. "Você está..." Não conseguiu terminar a pergunta. "Grávida", confirmou Isabela. "Mãe Rosa não sabemos como é possível, dado tudo, mas o bebê parece saudável, forte." Ramiro ficou em silêncio por tanto tempo que Isabela começou a se preocupar. Então ele a puxou para um abraço tão apertado que quase a deixou sem ar. "Um filho", sussurrou em seu cabelo. "Nunca pensei, nunca me atrevi a imaginar." "Eu também não", admitiu Isabela. "Mas agora que está acontecendo, não consigo imaginar nada mais perfeito." Passaram o resto da noite planejando, sonhando, imaginando o futuro. Um futuro que agora incluía não apenas eles dois, mas uma nova vida. Uma criança que carregaria tanto o poder do vale quanto a força licantrópica. Um símbolo vivo da união que haviam forjado. Os meses de gravidez de Isabela foram surpreendentemente tranquilos. Mãe Rosa a vigiava como um falcão e Ramiro era ainda pior, excessivamente protetor ao ponto de ser cômico. Mas Isabela não se importava. Após tanto sofrimento, tanto perigo, este período de paz era um presente precioso. A criança nasceu numa noite de primavera, quando as flores de cerejeira silvestre cobriam o vale como neve branca e rosa. O parto foi difícil, mas rápido, e quando o bebê finalmente chegou, seu choro era forte e saudável. Um menino,
Com os olhos azuis de seu pai e o cabelo castanho de sua mãe, Ramiro segurou seu filho pela primeira vez com mãos que tremiam, lágrimas descendo sem vergonha por sua face. Ele é perfeito, sussurrou. Absolutamente perfeito. Deveríamos chamá-lo Gabriel, sugeriu Isabela cansada, mas radiante. Significa força de Deus. Parece adequado para um filho do vale e do lobo. Gabriel, repetiu Ramiro, testando o nome. Sim, Gabriel do Vale das Almas. À medida que Gabriel crescia, ficou claro que herdara dons de ambos os pais. Seus olhos, às vezes, brilhavam com aquele azul sobrenatural, especialmente quando estava com raiva ou excitado. E, ocasionalmente, quando tocava a terra, as plantas ao seu redor floresciam. Era um prodígio, uma criança de dois mundos. Mas mais importante que seus poderes era sua natureza. Era gentil, curioso, bravo quando necessário, mas compassivo acima de tudo. Assistir seu filho crescer trouxe a Isabela e Ramiro uma alegria que nenhum dos dois havia conhecido que era possível. O vale prosperou sob sua proteção. Ameaças ocasionais surgiam. Uma criatura sombria que espreitava nas profundezas da mata, um pequeno grupo de bandeirantes que tentava saquear o povoado, mas eram lidadas rapidamente. A reputação de Isabela e Ramiro se espalhara. O Vale das Almas era conhecido agora como um lugar protegido, inviolável. Anos se passaram numa sucessão de estações. Gabriel cresceu, forte e inteligente, aprendendo tanto as artes da guerra de seu pai, quanto os mistérios do vale de sua mãe. Outros filhos se seguiram. Uma menina chamada Luna, cujos olhos eram verdes como os de Isabela e que podia falar com os animais da mata. E depois gêmeos, um menino e uma menina, que pareciam compartilhar pensamentos e podiam combinar seus poderes de formas surpreendentes. A casa na borda da mata cresceu para acomodar a família em expansão, tornando-se um lugar de riso e amor. E à noite, quando as crianças finalmente estavam dormindo, Isabela e Ramiro ainda encontravam tempo um para o outro. Sua paixão não havia diminuído com os anos. Se algo, havia se aprofundado, amadurecido em algo complexo e duradouro. Uma noite, quando Gabriel tinha 16 anos e já começava a fazer suas próprias patrulhas pelo vale, Isabela e Ramiro estavam sentados em sua varanda, assistindo as estrelas emergirem. "Você já se arrependeu?" perguntou Ramiro de repente. "De tudo isso? De me escolher em vez da vida segura e confortável que teria tido?" Isabela virou-se para olhá-lo, surpresa. "Não", disse com firmeza. "Nem por um momento. Você me deu algo que nunca teria tido de outra forma. Propósito, paixão, uma família, uma vida que importa. Mesmo com o perigo", pressionou Ramiro. "Com as batalhas, com a maldição que assombra nosso sangue?" Isabela pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. "Especialmente com isso", disse. "Porque essas coisas nos tornaram quem somos. Nos forçaram a lutar pelo que temos. E nada que vem facilmente é tão valorizado quanto algo pelo Ramiro qual levou a mão dela aos lábios, beijando seus nós dos dedos. "Sou o homem mais sortudo que já viveu", disse. "Encontrei meu companheiro de alma. Construí uma família. Tenho um propósito que vai além de mim mesmo." E tudo começou com uma moça corajosa que se recusou a correr quando me viu pela primeira vez. E um guerreiro solitário que escolheu deixar alguém entrar, replicou Isabela com um sorriso. Sentaram-se em silêncio confortável, observando as estrelas, suas mãos entrelaçadas. E em algum lugar na mata, um lobo uivou. Mas não era um som de solidão ou dor, era um canto de alegria, de pertencimento. Os anos continuaram a passar, cada um trazendo seus próprios desafios e triunfos.
A família cresceu quando os filhos de Isabela e Ramiro encontraram seus próprios companheiros, trazendo novas linhas de sangue para o vale. Gabriel se casou com a filha de um clã vizinho, uma moça feroz com olhos cor de âmbar e dom para a forja, que criava armas que cantavam com poder. Luna escolheu um curandeiro errante que chegou ao vale procurando conhecimento e nunca partiu, hipnotizado por sua selvageria gentil. Netos vieram, barulhentos e cheios de vida, enchendo a casa expandida com risos. Isabela ensinou-os como sua mãe e as benzedeiras a haviam ensinado, passando o conhecimento do vale para uma nova geração. Ramiro mostrou-lhes o caminho do guerreiro, mas também o caminho da compaixão, ensinando-os que verdadeira força estava em saber quando lutar e quando mostrar misericórdia. O vale se transformou sob suas gerações. O povoado de São Mateus cresceu, tornando-se uma pequena cidade, mas nunca perdeu sua conexão com a terra, com a antiga magia que dormia sob as pedras. Isabela e Ramiro envelheceram juntos, seus cabelos tornando-se prateados, suas faces marcando-se com rugas de riso e preocupação. Mas o vínculo entre eles nunca enfraqueceu. Se algo, crescia mais forte a cada ano que passava. Podiam comunicar-se com olhares, sabiam os pensamentos um do outro antes de serem falados. Eram verdadeiramente uma só alma em dois corpos. Se você está gostando desta história, não esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde está nos assistindo. Agora vamos ao emocionante desfecho. Uma noite, quando Isabela tinha 68 anos e Ramiro incrivelmente ainda parecia ter 40, devido à sua cura licantrópica lenta, sentaram-se novamente em sua varanda. Era o lugar favorito deles, onde tantas conversas importantes haviam acontecido ao longo dos anos. Você está pensando alto de novo, disse Isabela com um sorriso, notando a expressão pensativa de Ramiro. Estava pensando em como fomos abençoados, respondeu ele. Em todas as formas que nossa história poderia ter terminado e como terminamos aqui, juntos, com uma família, com um legado. Ainda não terminou, brincou Isabela. Ainda temos muito vida pela frente. Mas ambos sabiam que não era verdade. Isabela podia sentir seu corpo começando a falhar, apesar do poder do vale que corria através dela. Era mortal, afinal. O tempo eventualmente reclamaria seu tributo. Ramiro obviamente estava pensando o mesmo, porque de repente apertou a mão dela com força desesperada. Quando você partir, disse com voz rouca, irei com você. Não vou ficar aqui sem você. Ramiro, não, interrompeu. Escute, sei que minha vida se estenderia por séculos mais. A maldição, o vínculo, me dá vida longa. Mas sem você, não seria vida, seria apenas existência. Lágrimas ardiam nos olhos de Isabela, mas não eram de tristeza. Eram de gratidão profunda por este homem que a amava tão completamente. Então, quando for a hora, sussurrou, partiremos juntos. Passaram-se mais anos. Isabela cumpriu seus deveres, treinou os jovens, aconselhou os líderes do vale. Mas todos podiam ver que estava se cansando. Seu corpo simplesmente não podia mais acompanhar sua vontade indomável. Numa noite de outono, quando as folhas caíam como lágrimas douradas do céu, Isabela finalmente chamou sua família. Gabriel veio com sua esposa e filhos. Luna deixou sua prática de cura nas montanhas. Os gêmeos viajaram desde os assentamentos distantes, onde haviam estabelecido novos refúgios. Toda a família convergiu na casa na borda da mata. Isabela olhou os rostos amados reunidos ao seu redor e sentiu seu coração transbordar. Vocês foram minha maior alegria, disse, com voz fraca, mas clara. Cada um de vocês. Assistir vocês crescerem, terem suas próprias famílias,
protegerem este vale como eu e seu pai fizemos. Não há maior legado que uma mãe poderia desejar. Mãe! Não, começou Gabriel, com voz quebrando. Você ainda tem tempo. Não, meu querido filho, interrompeu Isabela gentilmente. E está tudo bem. Vivi uma vida mais plena e rica do que jamais sonhei possível. Amei profundamente. Fui amada em retorno. Fiz diferença. O que mais um ser humano pode pedir? Virou-se para Ramiro, que estava sentado ao lado de sua cama, segurando sua mão. Seus olhos azuis estavam brilhantes com lágrimas não derramadas. Pronto? Perguntou suavemente. Ramiro assentiu, sem confiar em sua voz. Havia feito seus preparativos. Bebera um veneno especial, preparado por Luna com instruções cuidadosas. Agia lentamente, mas era letal. E mais importante, era indolor. Quando Isabela partisse, ele a seguiria em questão de minutos. Gabriel percebeu o que estava acontecendo e deu um passo à frente. Pai, não, por favor, o vale precisa de você. Ramiro olhou seu filho com amor e orgulho. O vale tem você, disse, e seus irmãos, e todos os outros que treinamos. Vocês são os protetores agora. Nossa época passou. Mas... Não há mas, filho, disse Ramiro com firmeza. Seu lugar é aqui. O meu é com sua mãe. Sempre foi. Luna se aproximou, segurando a mão de sua mãe. Vocês nos ensinaram tanto, sussurrou. Sobre sacrifício. Amor. Sobre lutar pelo que importa. Então vivam essas lições, disse Isabela. Amem fieramente, protejam ferozmente e nunca, nunca desistam da esperança. Mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança é o que nos mantém indo. A família se reuniu ao redor da cama, cada um tendo sua chance de dizer adeus. Houve lágrimas, muitas lágrimas, mas também risos enquanto compartilhavam memórias, histórias das aventuras que Isabela e Ramiro haviam vivido. À medida que a noite avançava, a respiração de Isabela ficava mais superficial. Ramiro deitou-se ao lado dela, puxando-a para seus braços uma última vez. Você já se arrependeu? Murmurou Isabela, ecoando a pergunta que ele havia feito anos antes. Nem um único dia, respondeu Ramiro beijando sua testa. Você foi minha salvação, minha redenção, meu tudo. E você foi meu amor impossível, sussurrou Isabela. O guerreiro que não deveria existir. O sonho que não deveria se tornar realidade. Mas tornou-se. Seus olhos começaram a se fechar e ela sentiu o mundo começar a escurecer. Mas não tinha medo, porque Ramiro estava com ela e sempre estaria. Te amo, foram suas últimas palavras. Te amo, respondeu Ramiro. Nesta vida e em qualquer outra que possa vir. Isabela partiu silenciosamente, um sorriso suave tocando seus lábios. E minutos depois, Ramiro a seguiu, seu último suspiro misturando-se com o dela, seus espíritos entrelaçando-se enquanto deixavam o mundo físico para trás. A família chorou, o vale chorou, mas era uma tristeza mesclada com gratidão. Porque Isabela e Ramiro não haviam apenas vivido, haviam vivido gloriosamente, intensamente, deixando uma marca que nunca seria esquecida. Foram enterrados juntos sob uma cerejeira antiga na borda da mata, o lugar onde haviam construído seu lar, e diziam que nas noites de lua cheia você ainda podia vê-los. Duas figuras fantasmagóricas, caminhando de mãos dadas pela mata, inspecionando o vale que haviam amado tanto, protegendo-o mesmo na morte como haviam feito na vida. Gabriel assumiu o manto de protetor principal com seus irmãos ao lado dele. E as histórias de Isabela e Ramiro foram passadas de geração em geração, crescendo mais ricas e mais lendárias com cada narrativa. A moça corajosa que desafiou o destino. O guerreiro maldito que encontrou redenção no amor.
Juntos haviam mudado o destino não apenas do vale, mas de todos que vieram depois. E no coração do círculo de pedras, onde tudo havia começado, o coração do vale pulsava suavemente. Alguns diziam que se você colocasse seu ouvido contra as pedras antigas, ainda podia ouvir ecos, não de monstros ou maldições, mas de risos, de promessas sussurradas, de um amor tão forte que transcendeu morte, tempo e até a própria magia. O Vale das Almas prosperou por séculos depois, protegido pelos descendentes de Isabela e Ramiro. E toda vez que alguém perguntava por que o vale era tão especial, por que suas terras eram tão férteis, por que estava tão bem protegido, a resposta era sempre a mesma: porque foi regado com sacrifício, protegido com coragem e abençoado com um amor verdadeiro tão raro e precioso que o próprio universo se curvou para honrá-lo. E assim, a história de Isabela e Ramiro, a guardiã do vale e seu lobo solitário, passou para a lenda. Não como um conto de fadas com final perfeitamente alegre, mas como algo mais profundo e real. Uma história sobre escolhas, sobre sacrifício, sobre o poder transformador do amor verdadeiro quando encontra solo fértil em corações corajosos. Porque no fim, não importava que ele fosse amaldiçoado ou que ela fosse mortal. Não importava os obstáculos que enfrentaram ou os inimigos que derrotaram. O que importava era que, quando a história foi escrita nas estrelas e gravada nas pedras do vale, dizia simplesmente isto: eles se amaram, eles lutaram, eles venceram. E quando partiu a hora de partir, partiram juntos, como sempre deveria ter sido. E às vezes, nas noites tranquilas, quando a lua está cheia e a neblina paira sobre as montanhas, se você escutar muito atentamente, ainda pode ouvir um uivo, não de solidão ou dor, mas de alegria eterna. O canto de um lobo que finalmente encontrou sua matilha, seu lar, seu amor,